sou a Keila Lima, estamos começando mais um Doutor TV Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre doenças hereditárias, um assunto super importante. O Dr. Caio já está prontíssimo para conversar conosco, mas antes disso, de começar o nosso bate-papo, já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e rapidinho ative as notificações, porque todos os dias nós temos muita informação em conteúdos novos, então fique aqui sempre com a gente para você ficar bem informado. Doutor Caio está aqui conosco mais uma vez para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, eu já quero começar te perguntando que a maioria das pessoas tem curiosidade. A hereditariedade, ela é um fator vital quando se diz a respeito dessas doenças que nós vamos falar hoje? Sim, a gente vai conversar hoje sobre alguns temas, Keila, relacionados à hereditariedade. Existem vários, além do câncer, existem algumas doenças neurológicas que são hereditárias e também existem algumas doenças cardíacas que também são hereditárias. Que o que eu estou tendo é por causa da hereditariedade ou porque mesmo que os meus pais tenham, eu tenho essa doença por algum outro motivo? Existem exames para isso? Sim, temos que lembrar alguns conceitos. A maioria das doenças elas são genéticas, mas nem todas são hereditárias. Genéticas porque ela tem um fundo genético. Por exemplo, a hipertensão. A gente sabe que existe um fator de genético relacionado à hipertensão, mas eu levo uma vida saudável, eu faço atividade física, dificilmente eu vou ter hipertensão mesmo tendo essa predisposição. Quando a gente fala em doenças hereditárias, eu estou falando, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica. É um problema cardíaco específico que passa de pai para filho, que independe do estilo de vida da pessoa. A pessoa ela tem um problema cardíaco de nascença que é progressiva. E ela só vai descobrir mais para frente quando ela começar a ter dificuldade. Por exemplo, na prática de atividade física, cansaço, até mesmo morte súbita. A gente vê várias pessoas, até atletas de alto nível, jogadores de futebol, tendo um infarto do nada. E eles são desportistas, mas quando a gente vai atrás, existe um fator genético que predispõe a ele até aquele incidente que é o infarto no miocárdio. Agora, doutor, existe um exame preventivo, por exemplo, no sentido de que você falou agora bem sobre jogadores de futebol, atletas de alta performance que apresentam um problema como esse. Agora, eu tenho algum exame que possa fazer para saber se eu tenho algum problema que já é hereditário e com isso fazer com que ele não aconteça comigo? Quebrar essa cadeia? Sim, existem alguns exames genéticos, mas antes de tudo a gente tem que montar a sua árvore genealógica, que a gente chama de heredograma, para que, a partir dessa informação, eu poder indicar o exame genético correto para você. Por quê? Existem vários painéis genéticos relacionados a cada área. Tem o painel genético de câncer, tem o painel genético para doenças cardíacas, tem o painel genético para, por exemplo, outras doenças, como doenças neurológicas. Então, dependendo de cada caso, não existe a varredura completa, como a gente pensa. Quer dizer, eu não posso chegar no consultório e falar: olha, doutor, eu quero saber se eu corro algum risco por conta de um fator genético. Não, eu tenho que ter, por exemplo, se meu pai teve um problema, daí dentro desse problema que meu pai teve, você vai mandar fazer um exame específico para saber se eu tenho o mesmo problema, né, doutor? Não é ficar caçando uma doença sem saber o que a pessoa que veio antes de mim, meu pai, meus avós tiveram, né? Não, isso mesmo. A gente tem que sempre voltar para a família. Não adianta eu ver uma família que tem, por exemplo, muitas pessoas com problema cardíaco e pedir um painel de câncer hereditário. Não vai fazer sentido. O painel vai vir, sim, e não informativo, tipo normal. Agora, doutor, o que é esse fator hereditário? Por exemplo, se eu tenho uma tia que tem um problema como esse, eu posso ter também? Ou quando se fala em hereditariedade, é só de pai para filho? Não interessa o que minha avó teve, mas sim o que meus pais tiveram, é isso? Sim, depende. Por quê? Porque existem diversos, além de padrão de herança, o que é padrão de herança? Quando a gente estuda o que a gente chama de genética mendeliana, que não sei se alguém já ouviu falar, negócio de azinho, lá no ensino médio. Aquilo é aplicado para as doenças genéticas. E existem sim doenças que são passadas de pai para filho, existem doenças que pulam gerações.
Existem doenças que na próxima geração vêm mais cedo. Existem doenças onde a gente calcula o que a gente chama score poligênico, por exemplo, na diabetes, na hipertensão, na asma, essas doenças que são comuns, por exemplo, o que acontece? A gente faz um teste genético para tentar, a partir de scores de múltiplos genes, poder dizer o risco. Você tem 30% de desenvolver pressão alta até os 60 anos de idade, por exemplo. Hoje já é uma realidade esses testes genéticos para doenças comuns. E a hereditariedade, ela contribui, é um fator a mais para o desenvolvimento de uma doença. Não é único e exclusivo, salvo, claro, das doenças que a gente chama de geneticamente determinadas, que eu tenho um gene alterado e por isso eu tenho a doença. Então, doutor, na verdade, se eu tenho alguns familiares e não tenho meu pai e a minha mãe com esse problema, dificilmente eu vou carregar? Seria mais ou menos isso. Quanto mais próximo seria essas pessoas que têm um problema de você, o que acontece, maior o risco de desenvolvimento daquela doença. Quer dizer, doutor, na verdade, esses testes, eles são de grande valia no que diz respeito à prevenção, né, doutor? Sim, com certeza. Porque você pode notar, esses tipos de teste eu posso fazer mesmo que eu não apresente nenhuma alteração. Por exemplo, se meu pai morreu com um ataque cardíaco ou com uma doença degenerativa, como nós falávamos anteriormente, eu não preciso apresentar nenhum problema para fazer um teste para ver se eu corro esse risco, é isso? Sim, é possível a gente fazer esse tipo de intervenção precoce antes do desenvolvimento da doença. Porque um dos objetivos da genética médica é prevenção. E é interessante, né, doutor? Porque existem muitas patologias que a gente nem imagina que pode descobrir. Descobrir não, né, doutor? Na verdade, porque se eu não tenho nada ainda, mas eu posso barrar até um possível contágio, né? Isso mesmo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, viu? Até o próximo Doutor TV. Muito obrigado. O Doutor TV Entrevista de hoje vai ficando por aqui, mas quero reforçar, se inscreva aqui no nosso canal, hein? E também não deixe de ativar as notificações para você receber as nossas entrevistas todos os dias, conteúdos novos para você ficar bem informado. Você também pode ler todas essas entrevistas aqui no nosso portal e também ouvir pelas principais plataformas digitais de áudio. Um beijo para você, até a próxima.